Estou aqui mais uma vez, ativando a nossa transmissão. Espero que agora sim esteja chegando a você. Vamos lá? E aí, queridos, tem imagem? Glórias a Deus. Tem imagem para todos? Meu delay aqui está dando imagem. A Ana está dizendo que tem imagem. Estou vendo no celular dela, aqui no display que tem. Então, amados, esqueçam lá a primeira parte, já. Depois eu vou apagar tudo lá. Vai deixando o seu like, me ajudem aí. Batalha, queridos. Infelizmente, não gosto de espiritualizar tudo. Não sou chegado a achar que tudo tem demônio. Em todos os momentos tem demônio, que nossa vida é feita com... Mas algumas coisas a gente tem sentido impedimento nesses últimos dias, tá bom? Então, mas vamos lá em nome de Jesus. Obrigado, Ana. Então vamos lá, gente, estamos iniciando o nível 2. É assim que funciona, queridos. A gente tem que saber lidar com isso, né? Batalhazinha, aqui e ali, não está acostumado, é assim que funciona mesmo. E eu tenho engraçado que segunda-feira começou o curso no Reconnect. E eu vou até pedir a vocês, olha, vocês que trabalham com libertação, se inscrevam no canal Reconnect em Nova Vida. Começamos um curso, a Escola de Cura e Libertação, às segundas-feiras. Nesse canal já está disponível para você. Eu tenho certeza que vai te abençoar tremendamente esse curso. Para você que trabalha nos níveis de batalha espiritual solo. A gente vai ver isso lá na frente. Então vamos lá. Batalha espiritual nível 2. O que é que nós temos aqui? Primeiro, deixa eu me apresentar no quesito batalha espiritual. Estou fazendo assim porque está calor no Rio de Janeiro. Meu estúdio está ali prontinho, mas ainda não consegui entrar. Amém. Muita paciência do Senhor nesse momento. Gente, batalha espiritual é um tema muito amplo, é um tema muito grande, é um assunto extremamente profundo. Quando a gente fala batalha espiritual, infelizmente a maioria de nós cai no quesito libertação. A gente pensa logo assim, ó, libertação. Libertação faz parte de batalha espiritual. Libertação não é batalha espiritual. Libertação é um tópico, é uma parte da batalha espiritual. Batalha espiritual é muito mais profundo, muito mais amplo. Por exemplo, eu trabalho em equipe com o pastor Carlos Ribas, meu amigo, com o bispo Jaime, meu amigo. Nós três trabalhamos no CETIB. Se você quiser depois ir no canal, se inscreva, deixa até a inscrição, o link do canal do pastor Carlos Ribas do CETIB, que é um curso, é um treinamento de batalha espiritual, ao qual nós somos os professores e formadores de várias turmas no Brasil todo. E cada um de nós tem uma especialidade. A minha especialidade é uma especialidade mais macro. A especialidade do bispo Jaime é mais a área de cura e restauração da alma, porque ele é psicólogo, é psicanalista, trabalha com psicanálise diretamente. A área do Carlos Ribas, do pastor Carlos Ribas, é libertação, porque ele é ex-satanista, então trabalha muito com esse viés e tem muito conhecimento na área de libertação. E a minha área? A minha área é uma área macro, ou seja, eu trabalho com intercessão profética, com reconhecimento de geografias, trabalho com coisas mais amplas de muita investigação. Mas, é claro, assim como eu conheço de libertação, conheço de cura e restauração da alma, o Carlos e o Jaime também conhecem muito de intercessão profética, de mapeamento geográfico de territórios, de conquista de territórios, então a gente conhece um pouco de tudo, só que nós temos as nossas especialidades. O curso de batalha espiritual que eu ministro, ele tem um viés muito próximo para isso, para a visão macro, para você entender o todo da batalha espiritual. Senão seria um curso de libertação, e o curso não é de libertação. Queridos, vai deixando o like, tá bom? Nos ajude aí, ajude o canal, você que já nos conhece bem o nosso conteúdo, conhece a minha pessoa, conhece o CAT, conhece o nosso ministério, vai deixando o seu like, nos ajude, tá bom? Ajude a impulsionar o canal. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, estamos chegando a 65 mil inscritos, eu louvo a Deus em um ano, para mim, que não invisto um centavo, não gasto dinheiro com nada, manutenção, agora que eu estou começando a investir no espaço, que eu preciso mesmo do espaço para isso, estou aqui correndo contra o tempo, então eu sei que tudo isso é para a honra e glória de Jesus Cristo, só a honra e glória dele, mas sei que vocês são as pessoas que têm nos ajudado, porque vocês
ativam as notificações, vocês, a gente vê pelo Analytics, vocês liberam links, vocês guardam links nos canais de vocês, então aquilo que é bom para vocês, copiam, levam para o canal de vocês, coloca lá na playlist de vocês, compartilha no WhatsApp, olha aqui, estou vendo um pastor aqui falando sobre batalha espiritual. Talvez uma informação que eu dei aqui seja chave de libertação para alguém. Talvez uma informação aqui seja chave de virada de página para uma igreja, de algum pastor. Eu recebo muitos pedidos de socorro. Infelizmente, meu tempo é corrido, né? Para isso a gente tem uma secretária, Josiane, a secretária do Ministério, tem nos ajudado ali com essa questão de atendimento do WhatsApp. E aqui eu tenho igreja, tem eu e minha esposa, nós somos os pastores da igreja, eu e a pastora Ana Maria, então a gente trabalha muito, a gente tem outras coisas para cuidar, mas então é a forma da gente ajudar vocês a estar aqui. Não cobramos nada, a não ser daqueles que querem fazer parte do curso, porque tem direito a certificado, tem direito a diploma. Então esse curso tem inscrição aberta, você entra no WhatsApp, você pode participar desse curso e vai ter interação com outros alunos, vai ter resenha com outros alunos, então você vai crescer muito, porque isso faz parte de um aprendizado tremendo. Aos alunos que estão voltando aqui para o nível 2, Deus abençoe vocês, que nós possamos realmente ser uma família em Cristo e crescer na graça e no conhecimento de Deus. Nós vamos agora então para a aula de hoje, aula inaugural, essa aula que eu creio que esse curso vai fazer diferença para muita gente, como um fez. Eu tenho certeza. A Lumia? Eu não entendi. Mas vamos lá. Nível 2. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Amém. Preste atenção, queridos. Aqui tem um intercessor e aqui tem um fuzil moderno usado pelo Exército dos Estados Unidos. Por que eu coloquei as duas imagens? Porque o fuzil moderno do Exército americano, ele, para nós, figura nessa imagem a tecnologia, o poderio bélico, o poderio financeiro. E a nossa guerra não é uma guerra contra homens, conforme Efésios, no capítulo 6, no verso 10 até o 18. A nossa luta não é contra seres humanos, contra carne e sangue, mas sim contra principados. Então, o pessoal está falando da violência do Rio de Janeiro, que tem que matar, não tem que matar, aquela coisa toda, a gente fica numa divisão, vai usar arma letal, vai fazer isso, vai abater. Gente, o problema não é o traficante, o problema não é o bandido, o problema não é o cara que está matando, entenda? São hostes espirituais, são castas demoníacas, são legiões de demônios atuando nas pessoas, nas comunidades carentes, locais onde o governo, eu não sou de viés de esquerda nem de direita, mas locais onde o governo abandonou essas pessoas. E o que se pratica nessas comunidades, a maioria desses lugares, é funk, é samba, é carnaval, é umbanda, é quimbanda. Eu estou aqui com todo respeito a todas as religiões, mas a verdade é essa, trabalha com espíritos de baixa vibração. Estamos falando de orixás, caboclos, guias, a maioria não vem com esse papo de que trabalha para o bem não tem negócio de trabalhar para o bem não. As pessoas estão envolvidas nisso. Então você acha que é uma pessoa dessa, que não tem evolução intelectual, não tem evolução socioespiritual, não tem, condições de estar no nível intelectual que a maioria das pessoas que tem dinheiro, que tem a condição de estar, então é muito fácil de falar assim, tem que matar, tem que fazer o que tem que acontecer. Eu sei que na hora da raiva, na hora da revolta, na hora de você ver pessoas sendo mortas, pessoas inocentes, bandidos matando como matou o médico anteontem, eu sei que essa hora a gente fica muito aborrecido, mas entenda, aquilo ali está dentro de uma perspectiva de amplitude de trabalho espiritual sobre as pessoas. As pessoas estão dominadas nos seus cérebros. Eu trabalhei por anos dentro de presídio masculino e feminino. Trabalhei com missões dentro das favelas, dos morros do Rio de Janeiro. Já entrei em igreja com tiro comendo. Eu sei do que eu estou falando. Foram anos de evangelismo como evangelista dentro de comunidades carentes. Conheci todas as áreas. Primeiro fui militar e segundo que dentro desses complexos eu conheci bandidos. Orei por muitos bandidos, traficantes, apenados, vapores, fogueteiros, e vai embora.
Então, queridos, eu não estou aqui falar de mim, mas vamos entender, eu sei do que eu estou falando. Quando eu falo de mapeamento, eu tenho experiências nessa área de mapeamento, conheço igrejas dentro das comunidades, de todas as denominações. Então, vamos compreender que a nossa luta não é contra armas, não é contra fuzis, a nossa luta é contra o reino espiritual da maldade. E a arma, então, que nós temos que usar não é a da carne, porque andando na carne não militamos segundo a carne. A palavra militar significa lutar, significa guerrear. Milícia, no sentido não pejorativo que temos hoje no Brasil, mas é os que militares, né? Militares, milicianos, milícios, então isso tudo tem a ver com guerra. Então nós precisamos compreender que a nossa guerra não é com armas, não é feita com armas normais. Eles vai deixando o seu like aí, você que está chegando agora, às vezes vai pegando, assina as notificações, aciona a notificação e assina o canal e vai nos abençoar, tá bom? Então vamos lá, gente. Níveis de batalha. Estamos falando de batalha espiritual, mas eu vou trabalhar com vocês em 3 níveis. A gente vai discorrer o curso em 3 níveis de batalha. Ok? Então nós vamos hoje ver, primeiramente, vamos introduzir esses 3 níveis de batalha espiritual. Primeiro nível que nós vamos ver é o nível solo, que é o nível material, é o nível natural. Segundo nível é o nível de Ares, governos espirituais, onde estão os governos espirituais. E o terceiro nível de regiões celestes, é o tribunal que mais, se vou ser sincero, eu gosto muito dessa área. É uma área da intercessão profética, é uma área profética, é uma área bíblica, todas são bíblicas, é claro, mas essa é a área que mais me fascina. As regiões celestiais, que é o tribunal, o fórum espiritual. E nós temos que entender que batalha espiritual não é expulsar demônio. Tem gente que fala assim, gente, eu estou numa batalha lá na minha igreja, tem muita manifestação de demônio. Amém, querido. Só que entenda, é o início da batalha espiritual. Libertar pessoas, expulsar demônios, encostos, obsessores, obsidiadores, orar por pessoas, ir nos lares, fazer orações, fazer limpezas espirituais, tudo isso é só o princípio. Batalha espiritual não se resume à libertação. A igreja, ela se fechou no nicho de libertação e ela acha que que guerra e batalha espiritual é só fazer pessoas manifestar demônio. Me perdoe, com todo respeito, é uma área que a gente tem que ter muito discernimento, tem que ter muito cuidado, tem que ter uma sensibilidade, sabe? Uma sensibilidade espiritual para não se deixar levar por libertação. Libertação, gente, é uma demanda, é uma decorrência, é uma necessidade. A gente fala, o meu ministério é de libertação. Todo cristão tem que ter ministério libertador. Todos os cristãos têm uma promessa de Cristo. Em meu nome, curarão enfermos, expelirão demônios, falarão novas línguas em meu nome. Ide, portanto, pregai o evangelho, batizando-os. Então, entenda, isso é mandamento e promessa, é imperativo. Esse negócio de crente que diz que não tem dom para evangelizar, isso não existe. O cristão, ele é chamado a evangelizar. O cristão é chamado a libertar. Ah, mas quem não tem o dom? Não existe dom de libertar. Não existe dom de libertar. Dom é de discernir espíritos, é de variedade de línguas, é de profecias. Não existe. Paulo nunca elencou e nem Jesus falou, vocês receberão o dom de libertar. Não existe isso. Tá? Libertação é, na verdade, um estágio de elevação espiritual individual. É quando cada um de nós, cada cristão, entende e aprende que é necessário estar pronto para quando ocorrer libertar, quando ocorrer lutar, quando ocorrer combater, quando ocorrer brigar. O cristão não vive para brigar com demônios. O cristão não vive em função de demônios, deixando bem claro. Por isso que eu bato na questão da libertação, porque a libertação, ela é sedutora. O ministério de libertação, ele além de sedutor, ele é inebriante, porque, presta atenção, você colocar a mão na cabeça de alguém, manifestar uma entidade, a entidade fala com você, briga com você, aí você briga com a entidade, aí você fala, aí você manda queimar, e manda fazer, e manda fazer, e no final sai. Você sai dali, gente, eu falo por mim, tá? É a minha experiência pessoal. Você sai dali no primeiro momento, quando você começa a ministrar a libertação, você sabe, você chega assim, tá vendo? Pô, Deus me usa. Agora é só botar a mão que algo vai acontecer. Verdadeiramente, Deus usa a minha vida. E aí, nós entramos num erro
nós entramos num erro e praticamos um erro clássico, que é o erro dos discípulos lá em Marcos 9 e 10. Quando o pai do menino que tem um problema sério de convulsão pede os discípulos de Jesus, os apóstolos, para expulsar os 9, e eles não conseguem. E no final eles falam assim: Senhor, o que nós fizemos de errado? Por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Jesus diz: olha, esta casta, esse tipo de situação não sai senão com jejum e oração. Mas eu não quero bater nessa questão de jejum e oração, eu quero bater na questão deles terem tentado uma coisa que eles já fizeram 2 vezes. Eles saíram na comissão dos 12, depois foram na comissão dos 70. E agora eles não estão conseguindo libertar um rapaz. Por quê? Faltou ali o quê? Autoridade espiritual. No curso nível 1 falei sobre isso. Autoridade consolidada, autoridade recebida, autoridade ampliada. Eles não tiveram um nível de autoridade porque eles não viviam em acordo com o mover espiritual que estavam sobre eles. Eles estavam com Jesus, mas não estavam cheios de Jesus. Tem muita gente que está com Jesus, mas não está cheio da presença de Jesus. Não é semelhante com ele. Não tem semelhança. É engraçado que na física e na física quântica a gente vê essas questões. Sabe? Os semelhantes se atraem no invisível. As vibrações semelhantes, elas se atraem. E as vibrações que não são semelhantes, elas se repelem. Já quando você vê isso uma questão de ímã, de magnetismo, né? A gente fala em magnetismo inverso, os opostos se atraem. No reino espiritual, não. Então você pode conhecer Jesus, andar com Jesus, mas se não estiver cheio do mesmo Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, você não conseguirá fazer as obras de Jesus. E aí a pessoa que está em libertação, ela pensa, ela acha que por ter feito algo num momento, ter libertado num momento, ter sido usado num momento em que Deus passou. Peraí, só um instantinho. Ana, desliga o ventilador, filho, tá dando ruído. Passou a andar com Jesus, a gente começa a entender assim que, na verdade, tudo agora eu posso fazer. Só que chega um dia, e já aconteceu com todos, assim como aconteceu com os discípulos, chega um dia em que você vai querer expulsar, vai querer fazer alguma coisa e não vai dar. E aí você vai dizer assim: o que eu fiz de errado? Qual o erro que eu cometi? O erro que você cometeu foi que, infelizmente, a sua mentalidade de batalha espiritual está restrita à libertação. Então vamos quebrar esse erro. Batalha espiritual é muito grande. Não ache porque você está trabalhando com libertação, porque você auxilia em libertação, porque você opera a libertação, porque você ajuda num grupo de libertação, que você opera com libertação. Não entenda que isso faz de você um batalhador, um guerreiro ou um libertador. Tem gente que fala assim: eu sou um libertador. Por quê? Porque expulso demônio de pessoas. Quem disse que libertador é alguém que expulsa demônio de pessoas? A pessoa que expulsa demônios de pessoas é exorcista. Libertador é outra coisa. Separe exorcismo de libertação. Libertação é um processo longo. Exorcismo é uma ordem sobre um demônio no corpo. Ponto. Estamos cheios de exorcistas na igreja. Poucos libertadores temos na igreja. A igreja evangélica no Brasil hoje não tem libertadores. A igreja evangélica hoje no Brasil está cheia de exorcistas. E graças às neopentecostais com viés da Universal do Reino de Deus. Infelizmente. Graças às igrejas com viés que tem o Duque, Macedo, Valdemiro e blá 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 e blá blá. Desculpe, eu não quero ofender você, meu querido. Eu não quero ofender a sua igreja, eu não quero ofender. Mas esse viés de igreja gerou, plantou e semeou uma série de igrejas que estão preocupadas agora em expulsar demônios de pessoas. Isso não é libertação, isso é exorcismo. Libertação vai além de tirar o demônio da vida da pessoa. Ok? Aprenda. Você é exorcista ou você é libertador? O que você é? Eu sou libertador. Por que você é libertador? Porque eu ponho a mão, Deus me deu autoridade. E aí, o que você faz com a pessoa que você expulsou o demônio? Você acompanha, você discipula, você faz o trabalho de restauração espiritual? Você acompanha essa pessoa? Ah, não, só chega na igreja, eu meto a mão e tiro o demônio e manifesto. Porque você está inebriado com esse vinho, com esse algo, com essa coisa chamada libertação que gera, parece que uma espécie de poder sobre você. E aí, o que você faz? Você se acha poderoso. Só que isso não é batalha espiritual, isso não é libertação, isso é exorcismo, tá bom? Então, exorcismo
é algo que nós não queremos ficar levando você como eu posso dizer, a querer mais disso, tá bom? Gidevaldo, Deus te abençoe. Tá bom? Nossos missionários agradecem, queridos. Cada vez que vocês mandam ofertas para cá, a gente redistribui para alguns missionários que nós conhecemos e temos a confiança total de que usam esses recursos de forma correta e ordinária. Eu estou com alguns vídeos aqui para até passar para vocês. Tá bom, amados? Irmãos, vão deixando o like, nos ajude. 266 ao vivo aí, então nos dê um like, tá bom? Você que está chegando agora, você que nos conhece, sabe como é que é o nosso trabalho, deixa seu like aí para nos ajudar e nos abençoar em nome de Jesus. Então, primeiro é o solo. Como é que é esse nível de batalha solo, pastor? Como é que é isso? Vamos lá? Solo é o nível de potestades, de poderes. É operação na área de libertação pessoal. É o que a gente está falando agora. É poderes que trabalham o quê? São encostos, são observadores e obsessores, demônios. São incorpóreos. O que são incorpóreos? Tem gente que tem demônio desde criança. Que isso? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tá vendo? Tem gente que trabalha com libertação. Tem gente que expulsa demônio e não conhece libertação. O que são os incorpóreos? Quase ninguém usa esse termo, porque é um termo latino. Incorpóreo é um demônio invasor. Ele trabalha na consciência da pessoa. Eu acabei de falar que desde criança, né? Sim, quem vem de afroespiritismo e alguém vai, mas não existe afroespiritismo, tá? Eu vou usar esse termo, por favor, porque eu não quero falar de uma religião. Mas quem vem da matriz africana, o afroespiritismo, oferece filhos, às vezes, no Roncó, com 10, com 9, com 7, com 8. E essa criança, a partir de então, ela é oferecida a um espírito maligno. Ela é oferecida a uma entidade que diz que irá proteger e acompanhar essa criança e vai guiar essa criança, será um mentor espiritual dessa criança até que ela atinja a puberdade, da puberdade, né, vai para a adolescência, a juventude e aí vem para a questão da maturidade. Na maioria das vezes, quando é colocado como o líder religioso, eu não vou citar muitas coisas aqui não, senão eu vou ser bloqueado. Daqui a pouco esse vídeo aqui não pode nem se passar, tá? Então tem que tomar muito cuidado com o que eu falo aqui, gente. Então quando esse líder religioso dessa religião de matriz africana, que geralmente passa a ser pai ou mãe, vocês já sabem, não preciso falar mais nada, eles vão ter agora de frente, um espírito de frente e alguns espíritos que vão os cobrir. Na verdade não tem um só, são vários espíritos chamados caboclos, guias, orixás, e aí vai embora. Essa pessoa, a partir de então, ela tem um pacto formal, porque o pai a ofereceu. Você vai ver isso no Antigo Testamento. Os filisteus, os povos que cercavam Israel, ofereciam a Dagon, oferecia a outros espíritos da Palestina, os seus filhos. Alguns até sacrificavam seus filhos aos espíritos, às entidades que comandavam a Palestina. Gigazeus, Jebuseus, Eteus, Eveus, todo aquele povo que rodeou Israel, até que Israel conquistasse tudo, fechando em Davi, todos eles tinham os seus patronos espirituais, seus deuses, aos quais as pessoas ofereciam isso. Moloque, vai embora, tem muitos deuses, são mais de 50 deuses que tem ali naquela região. Então todos eles ofereciam seus filhos. Vamos ser sinceros, com todo respeito aqui, é o que eu falei, segundo batalha espiritual de nível 2, queridos, ele é muito confrontador. Por exemplo, uma área de libertação para os que se acham libertadores e não conhecem libertação. Vamos lá. Você nasceu na Igreja Católica. Aí a sua mãe, o seu pai, era devoto de Santa Bárbara. E de repente, quando você é batizada na Igreja de Santa Bárbara, quem passa a ser a sua mentoria espiritual é Santa Bárbara, porque você foi oferecida numa igreja de matriz onde Santa Bárbara, ela é a patronese, ou ela é a figura que está comandando aquela igreja. São José, de São Pedro, São Judas Tadeu, ou seja, cada um de vocês que vieram do catolicismo, e eu não estou aqui para falar mal da religião de ninguém, mas estou aqui para explicar os eventos que ocorrem na região espiritual, o que acontece no reino espiritual. Vocês ficaram debaixo da tutela, sobre a mentoria, sobre a tutela desses espíritos
que muitas vezes se fazem de santos, se dizem santos. Pegam a personagem que foi uma pessoa que viveu entre nós, que fez o bem, que amou Jesus, muitas vezes pessoas que fizeram bem a outras, mas que foram elevadas sem mesmo saberem, nunca terem pedido. E o que acontece? Nós saímos dali e nos convertemos. Só que tivemos essa tutoria durante anos. Essa tutoria foi colocada sobre nossas vidas durante anos. Você recebeu Jesus como Salvador, recebeu a libertação, foi ministrado. Mas entenda, a palavra de Deus diz assim, e se assim, alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo novo se fez. Ok. Se alguém está, não estiver, não esteve, e não quando estiver. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E aí nós, crentes, cristãos, evangélicos, cheios de arrogância, achamos que estar em Cristo é parar de fumar, é parar de beber, é parar de mentir, ou seja, coisas morais e éticas. Jesus não muda você só eticamente e moralmente. Jesus te muda espiritualmente. A mudança ética e moral, ela é uma consequência da mudança espiritual. Deve ser, tem que ser. Porque se a sua mudança ética e moral não for em decorrência da mudança espiritual, possivelmente lá na frente você vai recorrer a erros antigos. Você vai ressuscitar, se é que morreu, o velho homem. Você vai voltar a algumas práticas, e voltar práticas não no sentido de fumar, de beber, mas práticas mentais, práticas psicológicas, práticas ao qual leva você a pensar do modo antigo, pensar de forma antiga. Isso porque ainda há muito de você daquela tutoria, há muito de você ainda do ranço, vamos colocar assim, ainda há um ranço em você, espiritual, ou almático, ou de forma em alma, daquela tutoria que não foi totalmente liberta. Mas Jesus não nos liberta, presta atenção, nós estamos confundindo a disponibilidade que Jesus tem para nos libertar e a capacidade que nós temos de nos libertar. Essa é a diferença. Jesus liberta todo mundo, mas nem todo mundo está liberto por Jesus. Vou repetir, Jesus liberta todo mundo, mas nem todo mundo está liberto por Jesus, porque ainda há recorrência de pensamentos. Quando a gente estuda questão mental, psicológica, onde o demônio trabalha, onde os espíritos malignos suscitam, você vai ver que Paulo fala em Gálatas no capítulo 5, a partir do verso 17, 15, 17, obras da carne. O que são obras da carne? Inveja, ciúme, porfia, ok? Prostituição. Você vai ver feitiçaria. Ele não fala que é obra de demônio, ele chama de obra da carne. E a gente fala assim, há um demônio de feitiçaria. Não é demônio de feitiçaria. O demônio é demônio. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele só vai aproveitar o que está em falha de sistema em você. Sua mente ainda funciona com feitiçaria. A sua mente ainda funciona com fofoca. A tua mente ainda funciona com ira, inveja, peleja, porfia, ciúmes. A sua mente ainda funciona com essa mentalidade porque você não foi liberto como um todo. Jesus quer te libertar, ele pode te libertar, mas você não consegue se libertar. Entende o que acontece aqui agora? Então você ainda tem áreas na sua vida em aberto. E isso é libertação. Isso sim é processo também de libertação. É o que a gente está estudando no canal Reconnect Nova Vida. Escola de Cura e Libertação. Eu não quero tirar ninguém expulsando o demônio por internet. Isso não existe. O que existe, na verdade, é você ser levado a mudar o seu padrão de pensamento. E é isso que a nossa batalha de nível solo trata. Entenda que nós estamos vendo aqui encostos, observadores, obsessores, incorpóreos, ou seja, aqueles que estão incorporados, falei daquelas crianças que são oferecidas desde criança e crescem na bruxaria. Feitiçarias e bruxarias, já expliquei aqui no curso anterior, se você não sabe, você vai ter que assistir lá os 16 módulos de batalha espiritual. Feitiçaria é uma coisa, bruxaria é outra. É claro que se aperfeiçoa a feitiçaria, mas a feitiçaria nasce na alma humana, é uma herança maldita de Satanás sobre nós, seres humanos. A bruxaria é um nível acima. Você tem feitiçaria, bruxaria e satanismo. Então são três coisas diferentes. Que mais? Religiões, magias e cultos.
geografias e territoriais, ou seja, castas e legiões. Então, aqui começa, no solo, o nível de solo, olha quanta coisa, e a pessoa diz que é libertadora, e a pessoa diz que faz batalha espiritual. Gente, batalha espiritual não se faz com força de vontade, batalha espiritual se faz com unção, batalha espiritual se faz com aprendizado, batalha espiritual se faz com preparação e com conhecimento. Se você não tem esses itens, esses pré-requisitos, você não faz batalha espiritual, você está brigando, e aí Paulo diz assim, eu soco, mas não soco como quem soca os ares. Corro, mas não corro como quem corre para qualquer lugar. Eu sei onde eu estou socando, eu sei para onde eu estou correndo. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, gente, eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei as coisas que eu projeto, como eu vou, de onde eu vou, eu sei o que eu estou fazendo. Cuidado, você pode ser um bom exorcista, mas ainda não é um libertador. Você não sabe o que é uma batalha de nível solo. Você não sabe o que é enfrentar uma potestade. Você não sabe o que é enfrentar demônios que estão tomando conta de um território. Você não sabe o que é botar uma igreja dentro de uma rua escura, lúgubre, onde tem maconha, onde tem cocaína, onde tem funk, onde tem barulho, onde tem uma série de coisas, e ter que lutar durante 1 ou 2 anos para quebrar toda essa hegemonia, porque é um caudal de poder, entenda? Se você pudesse enxergar, é como se fosse uma panela de pressão, e é como se fosse nuvens densas, nuvens cinzas ou nuvens pretas, descendo naquele lugar, e aí a igreja não consegue. Tem igreja que fica assim, nossa, a gente aqui tenta louvar e não consegue, aqui é tão pesado, a gente ora, jejua. Claro, porque o processo não está sendo construído de uma forma correta. São pessoas, graças a Deus, que têm boas intenções, são pessoas que querem o bem da comunidade, são pessoas que querem pregar Jesus, mas não estão sabendo construir o processo de batalha espiritual. Porque não sabe que, nesse momento, elas estão no nível de batalha solo. E o que é um nível de batalha solo? É um nível material, é um nível que você está no dia a dia. É o ônibus, é o metrô, é o Uber, é o mercado, é a padaria, perdão, é a feira, ou seja, é onde você está, onde você vive, a sua universidade, com aqueles, né, o viés de tanta coisa, de pornografia, de adultério, de homossexualidade, de bebedeira e de vida, de orgias. Então, você está vivendo essa batalha 24 horas. É o seu patrão, é o teu chefe que, infelizmente, tem influência de obsessores, de encostos, e você não... Poxa, esse cara é sempre mal-humorado, né? Você é cristão, ao invés de você ficar reclamando de forma mental, ao invés de você ficar reclamando, fazendo essa conjectura, ou tendo a observação dos colegas de forma humana, você tem que ter sensibilidade espiritual, discernimento, para dizer assim, tem alguma coisa por trás desse camarada. Isso não é normal. Ou seja, porque você ainda não entendeu o que é batalha espiritual e seus níveis. E a gente só está tratando de 3 níveis. Eu não vou entrar nem em outros por enquanto, que são níveis. Aí são coisas mais superiores que eu não quero aqui para não embolar a mente de muita gente. Mas vamos continuar. Então você tem os encostos, os observadores e obsessores, que são demônios, tudo, né, nesse sentido. Os incorpóreos, as feitiçarias e bruxarias, que você tem muito hoje em dia. Gente, o ser humano, com a nova era, a era de Aquário, segundo a nova era, a era de Aquário fez o quê? Vamos compreender, olha como é que libertação, onde é que começa a libertação? Nós estávamos na era, segundo eles, na era de peixe. Por que eu estou citando eras? Pô, pastor, estou falando de nova era. Não, queridos, no batalha espiritual tem que ver, essas eras são bíblicas também, a era de Leviatã, biblicamente é a era de Leviatã. Ou seja, a era em que Cristo, nós estamos na última carta do Apocalipse, vai estudar a escatologia comigo, você vai ver, estamos aí para a carta, nós somos Laodiceia, estamos recebendo uma carta porque somos, infelizmente, uma das piores igrejas que tem uma das maiores promessas. É interessante, Laodiceia é a pior igreja que não tem promessa sobre... não tem, quando Jesus escreve para as cartas às igrejas, assim, tenho contra ti, tenho em teu favor. Laodiceia não tem nada em teu favor, só tem contra ti. Mas a promessa de Laodiceia é uma das maiores, se não a maior promessa que há de Cristo. Ao que vencer, farei assentar no meu trono, como eu sentei, como eu venci, vencerá. Então, quem conseguir vencer nessa geração vai sentar no trono de autoridade com Cristo. Mas voltemos aqui para a batalha espiritual. Ok? Vamos compreender que você passa a batalha espiritual o dia todo. E você precisa de discernimento para entender onde você está entrando, o que você está vendo e como você vai reagir. Porque o reino espiritual, por mais que possa parecer para alguns que demônios são idiotas, demônios não são corpos, demônios são consciência. Eu quero que você entenda isso, demônios são consciência. E quanto mais evoluídos eles são, quanto mais capacidade intelectual, é intelectual mesmo, quanto mais
capacidade eles tiverem, mais condições eles têm de manipular esse mundo quântico. Mas eles podem se parecer, se transformar, enganar, dissimular. Eu já expulsei demônios de gente falando línguas dentro da igreja. Como assim? Por discernimento de espírito, eu falo, isso não é línguas espirituais do Espírito Santo. Isso é imitação de línguas de demônios. Vai lá e dá um comando. Você vai lá e dá um comando, a pessoa, pum, manifesta. Mas como é que estava na igreja esse tempo todo falando línguas e todo mundo achando que eram línguas espirituais? Foi no retiro de carnaval. Então você precisa de discernimento. Você precisa de conhecimento espiritual de onde você está, com quem você está. Às vezes, eu já convivi em situações em que maridos estavam com esposas possuídas de pombagira. E ia para a cama e tinha relacionamento marital, e a esposa estava com pombagira. E vice-versa também, esposas com maridos que estavam com Zé Pilintra. Que os dois, na verdade, é a mesma coisa, o chumareia, fazem parte da mesma potestade, fazem parte do mesmo nível de escalonamento espiritual. É a mesma casta, é a casta que trabalha na área de sexualidade. Ok? Então, como você vai compreender isso? Você precisa buscar isso. E libertação não é, repito, vou bater nessa tecla lá nessa primeira aula, libertação não é exorcismo. E exorcismo nunca será libertação. O que essa turma faz aí na televisão é exorcismo. E muitos são enganadores. Muitos desses exorcismos é teatro. Eu tenho um dos vídeos meus aí, onde um desses aí pergunta, quantos são aí? 100 mil. Como é que um cara limpinho, arrumado, cheiroso, está com 100 mil demônios? Nem satanista de alto nível consegue comportar 100 mil demônios. Jesus expulsou uma legião. Se a gente pensar em legião no sentido romano, 4 a 6 mil demônios. Aí o cara vem e diz que está com 100 mil demônios dentro dele. Como? Ele não tem essa capacidade. Porque envolve questões fisiológicas, biológicas, cardiovascular, cerebral. O cara tá vivinho, falando numa boa, como se estivesse batendo papo. Ele pode estar com encosto, ele pode estar com demônio, ele pode estar com entidade, mas 100 mil demônios não. Então é mentira. E muita gente fica lá, ai, olha, 100 mil demônios. Oh! Não tem, gente. Para de ser bobo, de ser trouxa. Isso não existe. Você não sabe o que é uma pessoa com uma legião. O cara, quem é você? Primeiro, não fica batendo papo com o demônio. O endemoniado de Gadareno foi a única pessoa que você viu Jesus conversando. Em outros momentos, Jesus manda calar a boca, cala a boca, cala a boca. O endemoniado de Gadareno é o único que Jesus quer falar porque era necessário falar. E aí o que acontece? O cara diz assim, quem tá aí? É o legião. O cara tá arrumadinho, penteadinho, perfumadinho, legião. Vou explicar para você quando uma legião entra numa pessoa. Os músculos da face se transtornam. Por que se transtornam? Porque a carga eletromagnética dessa quantidade de demônios mexe com a carga eletromagnética no ser humano. E ao mexer, mexe com o batimento cardíaco. Além de mexer com o batimento cardíaco, mexe também com os movimentos pulmonares. É claro, um vai mexendo com o outro, vai mexendo com o teu metabolismo, e a infusão e a implosão, tanto cardíaca, ventricular, sangue e muscular, vai entrando no estado de estágio, fadiga, e então isso aqui começa a mudar. Não sei se vocês já viram num filme aquele MIB, não sei se é 1 ou 2, que é endemoniado também aquele MIB, que o cara é possuído por um alienígena que fica todo torto, muda tudo. É assim que fica uma pessoa que tem uma legião. A pessoa que tem uma legião, o olho esbugalha, mexe com tudo, ela fica torta, ela fica com garras, ela tem uma força descomunal. Então, gente, vamos saber e entender o que ocorre nesse momento e não sejam enganados. Não sejam enganados por essas questões. Há uma deformidade muito grande muscular, epitelial, vocal, gutural. Ou seja, muda tudo. O olhar, os olhos são a janela da alma. Então, muda tudo e você percebe verdadeiramente que a pessoa está com um poderio dentro dela. Aqui, ó. Imagine você, um bicho desse aqui, ó, muda, transfigura, que é claro, só uma ilustração, é um desenho, uma ilustração, tem coisas piores, parecidas e piores. Então, vamos compreender como isso ocorre. Então, nosso primeiro nível de batalha é o nível solo. Você tem que saber que está combatendo feitiçaria e bruxaria. Olha só, libertação. A libertação.
Meu irmão, tá cheio de igreja com feiticeiro. Você sabia que tem uma boa gama de pessoas profetizando dentro da igreja e é no espírito de feitiçaria? Não é no Espírito Santo? 3 espíritos operam dentro da igreja: o espírito humano, o espírito do diabo e o Espírito Santo. Como assim, pastor? Se você tiver discernimento, você só vai deixar entrar o Espírito Santo, você só vai deixar operar o Espírito Santo, você só vai deixar que o Espírito Santo seja o autor, consumador, o que mantém a igreja como noiva. Agora, se a igreja não tem discernimento, vai vir uma feiticeira, um feiticeiro. Porque feitiçaria está na alma. Em primeiro lugar, a feitiçaria está na alma. Assista a Batalha Espiritual nível 1. O que eu recomendo a vocês o livro do Watchman Nee, Poder Latente da Alma, O Homem Espiritual, volume 1, 2 e 3. Leiam esses livros do Watchman Nee, que é chinês, né, e morreu encarcerado no comunismo chinês, mas de uma profundidade espiritual. E ele fala justamente sobre isso. Pessoas que estão dirigindo círculo de oração, pessoas que estão dirigindo cultos, pessoas que estão pregando e falando mistério. E como nós não temos discernimento, não sabemos que aquilo ali é um fator alma, é um fator feitiçaria humana. Eu não estou falando que eles estão endemoniados, entendam bem. Não estou dizendo que estão possuídos, não estou dizendo que eles estão com demônios. Estou dizendo que eles estão operando no espírito humano, na alma, nem no espírito humano. Perdoa, retira essa palavra, tira dos autos a palavra espírito humano. Almas é coisa de alma. A pessoa vai lá, repete línguas e pai, 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 pai. Você diz, meu Deus, só de Deus. Você entende Paulo, quando expulsa aquele demônio da menina? Esses que se vão aí à frente são homens de Deus. Esse que o Paulo ficou só na dele. Ele discerniu que aquilo ali era demônio, espírito de adivinhação. E ela fazia isso. Ela tinha um consórcio de donos, era uma escrava, que dava lucros com adivinhação. E no momento certo, Paulo falou, sai em nome de Jesus, espírito de engano, demônios, pum, ficou liberta. Mas todo mundo achava que aquilo ali era de Deus. Até porque aqueles demônios estavam falando a verdade. Os demônios falaram a verdade. Na Paula, Deus te abençoe, viu? Deus consiga prosperar e te dê muito mais do que você está doando agora. Então vamos compreender. Deus te abençoe, José Orlando. Também Deus, mesma forma, Deus te prospere e te abençoe em todo o tempo. Então vamos compreender, gente. Deixa o like, tá, amados? Por favor, vamos deixar o like aí no nosso canal. Nos abençoe, nos ajude. Os valores financeiros todos são revestidos para missões. A gente tem, graças a Deus, sido fiel nisso. Mas o importante para o canal é que você deixe o seu like, que você contribua conosco, nos avalizando, né, nos dando essa condição de ser um dos canais que dentro dessa possibilidade possa abençoar outras vidas, tá bom? Então deixa seu like aí, curte, assina a notificação e se inscreva também, você que não é inscrito. Então, gente, a batalha espiritual, ela vem no nível solo, e se você não tem controle do nível solo, olha o problema que é, meu Deus, é complexo. É complexo. O nosso curso começa desconstruindo muitas coisas, né? A gente vem para um curso para aprender coisas, mas a primeira coisa que você vai aprender é desconstruir. Eu preciso desconstruir de você uma série de coisas que estão, infelizmente, equivocadas. Não vou falar de errada, que é muito arrogante eu começar a falar, tá errado isso, tá errado aquilo, tá errado, tá errado, tá errado. Não. Equivocado. Vamos usar uma palavra mais... eu quero fazer intercessão profética na minha igreja. Vamos marchar, tocar chofar, vamos fazer libação, vamos derramar óleo, vamos fazer marcha para Jesus, vamos rodear o bairro. Peraí. Vocês querem fazer isso como? Que forma? Qual conhecimento? Com que base bíblica, espiritual? Vamos compreender, gente. Batalha espiritual é coisa séria, não é uma brincadeira. Infelizmente, tornou-se um assunto desde a década de 90 para cá. Todo mundo gosta, a verdade é essa. Falou em batalha espiritual, quer chamar a atenção? Batalha espiritual. Meu canal cresce muito por causa de batalha espiritual. Mas eu tenho uma responsabilidade com Deus e com vocês. Tentar ensinar aquilo que eu entendo que é certo. Tentar dar a vocês o passo certo na direção certa. Eu não vou dizer para vocês, irmão, levanta a mão que é vitória, vai chorando, geme, chora e a glória vem, a glória que sobe, a glória que desce. Não é assim não. Silvana, Deus te abençoe. Deus abençoe e prospere a tua vida. Não é assim que funciona não. Não é bem assim. Vou fazer a hora que fizer, porque Deus vai quando eu levantar a mão. E os crentes feiticeiros? Pastor, como é que é o crente feiticeiro? O crente feiticeiro é aquele que fala assim, ó,
Deixa ele, eu vou dobrar o meu joelho. E quando eu dobrar o meu joelho, pronto, já te deu uma definição do crente feiticeiro. Porque Jesus diz o seguinte: não devolva o mal com o mal, mas devolva o mal com o bem. Se alguém te der um tapa na face, dê a outra. Se alguém pedir a capa, dê também a sua. Se alguém te pedir a túnica ou a capa, dê também sua roupa, ou dê a sua túnica. Se alguém mandar você andar 1 milha, ande 2, 3. Olha o que Jesus te ensina. Bem-aventurados sois vós quando são perseguidos. Aí o crente diz que quando ele dobrar o joelho, Jesus veio para trazer a graça. Sabe? Jesus veio para trazer paz. Ele vai trazer espada na divisão de ideologia, mas para o cristão que tem Jesus como Salvador, ele é o príncipe da paz, ele não é o príncipe da guerra. Ele nunca se colocou como príncipe da guerra, ele sempre se colocou como príncipe da paz. Então eu tomo muito cuidado como um cristão, um crente, vem com esse papo de que quando ele dobra o joelho, meu irmão, chora com Deus, fala com Deus. Explica para Deus que você está magoado, está chateado, está humilhado, está triste, e deixa Deus ser o seu guia, seu mestre, deixa Deus ser o seu advogado, deixa Deus ser o seu juiz, não seja você, nada disso. Esse é verdadeiramente um espírito do verdadeiro guerreiro, do verdadeiro batalhador, do verdadeiro soldado da batalha espiritual. Porque Satanás aposta na sua ansiedade, na sua impaciência, na sua vingança. O Senhor diz, minha é a vingança. O Senhor diz, minha é a vingança. Ok? Não é sua, não pertence a você, pertence a Ele. E Ele diz assim, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zorobabel, diz para ir para o rei, não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Marta, Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida e prospere você também. Então vamos compreender, gente, há essa propensão nossa, às vezes, de achar que batalha é violência. Não, batalha espiritual não tem que aplicar violência. Batalha espiritual tem que aplicar inteligência. Por que a polícia do Rio de Janeiro não vai à frente? Porque, primeiro, tem questões de corrupção, tem questão de governo, desmando, é verdade. Mas uma coisa que todos os especialistas batem na questão policial do Rio de Janeiro é inteligência. Não adianta achar que vai matar bandido e quando matar todos os bandidos vai acabar a miséria, vai acabar o tráfico, vai acabar o roubo, vai acabar isso, vai acabar aquilo, matando todos os bandidos. Não vai. É inteligência, porque a inteligência é previsão e provisão. A inteligência é passo à frente. E Satanás é inteligente. Então, quando Paulo fala de astutas ciladas, a palavra grega é metodeias. Métodos, metodologia. Então, nós precisamos de metodologias. Ok? Então, vamos compreender que essas perspectivas de batalha, elas têm a ver com isso. Então, você tem que discernir o que é feitiçaria e bruxaria. Temos que discernir. Vou falar uma coisa para vocês. Vocês sabiam? Vou dar um alerta para igrejas grandes. Eu não tenho nenhum problema com igreja grande, igreja pequena, eu não tenho preferência. Para mim, Deus tem que atuar. Não importa o tamanho da igreja. Não importa se a igreja tem 10 membros, se é uma congregação pequenininha, se é uma célula. Não importa se a igreja é médio porte, 300, 400, 500 membros. E não importa se a igreja tem 2.000, 4.000, 600.000 pessoas, como do Poyang-Shu, na Coreia. Só que há algumas igrejas que são muito grandes, e aí o pastor, não venha dizer para mim que o pastor conhece todo mundo, desculpe, não conhece. Eu tenho 100 e poucas ovelhas, irmãos, minha igreja é pequena. E às vezes eu sou péssimo para lembrar nome, às vezes eu fico, meu Deus, eu fico tentando quem está aqui, quem não está. Você imagine, não dá conta para cuidar de todo mundo. Eu assumo, não dá. Um pastor não consegue cuidar de 100 e poucas pessoas pessoalmente. Se ele não tiver líderes nas áreas, não tiver co-pastores, como eu tenho a minha esposa, como tem outros pastores, pastor Valmir, pastor Miqueias, sabe, os pastores que estão aqui nos ajudando, como eu tenho secretárias, tenho tesoureiro, tenho pessoas. Se não tiver essa equipe comigo para me ajudar, eu não consigo. Líderes de juventude, líderes de criança, sabe? Esse negócio de você achar que pode dar conta de tudo. Então, presta atenção, numa igreja de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, sabe, quando você tem essa igreja, é muito fácil para satanista entrar nessas igrejas. Eu não vou entrar aqui em teoria da conspiração, fique tranquilo,
pastores e queridos líderes, não vou ficar entrando em questões desse nível, nosso nível é bíblico, é prático, mas já vi fatos, já vivi fatos onde igrejas, o Senhor nos revelou, nos mostrou que aquela igreja tinha bruxos e feiticeiros dentro dela. E para achar, cadê os bruxos e feiticeiros? Como numa igreja de 800 pessoas, você imagina, 800, quem faz parte de uma igreja desse tamanho ou maior sabe como é que é complicado, né? Você ter 800 pessoas num culto, como é que você vai discernir quem é quem? E outra coisa, a gente tem muito cuidado de não acusar as pessoas e não ter uma falsa revelação. Mas aí, ao longo dos dias que estávamos lá, Deus falou comigo, falei com o pastor, chamei, falei, pastor, está acontecendo isso. E ele falou, rapaz, é de Deus. A gente tem passado isso aqui dentro, temos vivido essa e essa situação, a gente tem passado por esses aspectos assim, e o que você está falando é uma resposta de Deus às nossas orações da liderança aqui, só que a gente não sabe onde, nem por quem, nem o porquê, já vimos as questões das legalidades, já fizemos jejum, oração, pedimos perdão, arrependimento, identificação, tudo que a gente pôde fazer, e a gente tem sentido aqui algumas situações na igreja. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos jejuar. Isso foi no ano de 2009. Eu falei, vamos jejuar e Deus vai nos mostrar. Eu creio que Deus nos dará o discernimento de espíritos. E daquela noite para outra, eu jejuei, orei muito, falei, Senhor, me mostra. Nós não queremos acusar ninguém, não queremos... E de repente, o Senhor me mostrava uma mulher no altar daquela igreja. E ela fazia um salseiro, falava em línguas, revelava, apontava o dedo, você, meu irmão, Deus manda te dizer, e a igreja explodia com aquela irmã, sabe, fazendo isso, tal, e de repente eu tive esse sonho, visão, não me lembro até hoje o que era, se era um sonho, se era uma visão, e de repente, quando eu vou para o culto à noite, no dia seguinte, quando começa o louvor, no meio do louvor, quem eu vejo no altar fazendo a mesmíssima coisa? Aquela irmã. Eu tomei um susto. Eu falei, meu Deus, eu fui antecipado no tempo e vi. E agora o que fazer? Naquele momento Deus ministrou meu coração. Nada. Preguei, fiz tudo o que tinha que fazer. E ao final chamei as pessoas para serem ministradas. E aí Deus falou assim, vai lá e põe as mãos sobre ela. Alexandra, Deus abençoe, prospere sua vida. E quando eu fui lá, quando me aproximei, eu fui muito tranquilo, não fiz alarde, só coloquei a mão na cabeça. E falei baixinho, Senhor, todo espírito de engano aqui agora, seja agora queimado, e seja agora, Senhor, denunciado em nome de Jesus. Quando eu falei isso, a mulher caiu. Bum! E um susto com a igreja. E todo mundo ficou assim, ah! A irmã estava ministrando, profetizando, botando a mão. Aí chamei o pastor, falei algo no ouvido dele, ele ministrou e eu saí. Você entende isso? E tem outras histórias mais, queridos. Feiticeiros dentro da igreja, upando o altar. E aí você diz que trabalha com libertação? Você diz que sabe o que é libertação? Vai ser a tônica dessa aula. Exorcismo não é libertação. Exorcismo não é libertação. Lembre-se sempre disso, em nome de Jesus. Outro nível, o nível de Ares, ou o nível dos Ares, nível de potestades também. Mas como são essas potestades? São governos espirituais. E aí nós estamos com um segundo estágio. Nós estamos num segundo... Irmãos, para quem não conhece o meu trabalho, eu não respondo ninguém aqui, tá bom? Não adianta fazer perguntas, eu não tenho como. Se eu responder para um, eu tenho que responder todos. Se eu fizer oração por um, eu vou ter que orar por todos. Se eu for tentar atender todo mundo, eu vou ter que atender todos. Então não tem como, querido. Vocês me perdoem. Com muito carinho e amor, eu digo para vocês, tá bom, gente? Eu não tenho como responder vocês aqui. O meu tempo é 1h e 15. Já estamos chegando, não cheguei nem o segundo tópico. Então, me perdoem, tá bom? Deus abençoe vocês. Poderes dominadores. O que são poderes dominadores, gente? São demônios, são espiritualidades, são consciências. É como um cargo de chefia. Como Paulo colocou
Quando Paulo fala lá em Efésios 6, no capítulo 10 ao 18, principados, potestades, ele tá traçando uma estrutura governamental política. Ele está fazendo um paralelo para que aqueles cristãos em Éfeso e outros também da Ásia, do mundo não judaico, que conhece a estrutura política fora de Jerusalém, fora de Israel, que é muito mais teocrática do que a romanizada ou a greco-romana fora de Israel, ele disse, principados, potestades, dominadores. Ele está falando o seguinte, olha, gente, tem presidente da república, tem senadores, tem deputados estaduais, tem prefeitos, tem vereadores. Então, ele está dizendo, ele quis fazer, se fosse no dia de hoje, Paulo talvez colocaria dessa forma. A nossa luta não é contra a carne nem contra seres humanos, mas sim contra presidentes. Então ele vai colocar dessa forma. Porque Paulo é um professor, é inteligente, é um mestre, e precisava traçar um paralelo para que aquelas pessoas entendessem essa hierarquia espiritual. Então você tem poderes dominadores. O que são poderes dominadores? Poderes dominadores são demônios, são entidades, são consciências espirituais, inteligentes, inteligentíssimas, que coordenam moveres espirituais sobre uma região pequena ou grande. Quando você fala em governos espirituais, pode ser um governo onde está residindo 5 mil pessoas e pode ser um governo onde está residindo 5 milhões de pessoas. Vai depender da importância do local. Por exemplo, Nova York é talvez o lugar mais importante do mundo pelo viés econômico, ok? A Alemanha, na Europa, talvez seja um dos lugares mais importantes, também pelo viés econômico. Mas aí você tem o viés sociocultural da França, de Veneza. Então você vai entender que algumas coisas vai depender de como aquele lugar e aquelas pessoas influenciam o resto do mundo. Por exemplo, tem um bairro aqui no Rio, quem é do Rio sabe, na Zona Norte, chamado Madureira. Madureira é um centro comercial popular. Madureira, eu não sei que eu não vou a Madureira, graças a Deus, com todo respeito a quem mora ali na região, mas, irmão, ninguém merece passar por Vaz Lobo, Vicente Carvalho para chegar em Madureira, aquele tumulto agora com BRT, eu louvo a Deus quando eu não vou para lá. Então vamos lá. Madureira é um lugar que é infestado de gente, são 2 escolas de samba, olha bem, Império Serrano e Portela. Várias comunidades. E do lado de Madureira, você tem alguns bairros como Cascadura, eu já mapeei esses lugares. Aí você tem Oswaldo Cruz. Aí você tem... Deus te abençoe, Leonardo. Deus abençoe, Léo. Prospere tua vida também. Então você tem esses lugares que você vai vendo que eles têm uma... Eu já fui pregar nessas igrejas nesses bairros. E, gente, como é difícil, como é complicado trabalhar nesses lugares. E você vai ter que entender que ali tem um grande líder espiritual, porque ali também tem o chamado Mercadão de Madureira, o mercado popular. O que tem no Mercadão de Madureira? Só casa de candomblé, umbanda, quimbanda, e com aquelas estátuas enormes, com demônios com tridentes, com Maria Mulambo, com Pombagira, com tudo quanto é coisa que você consegue pensar. Uma vez fui eu e o Carlos Ribas lá. Gente, criamos um alvoroço. Só de passar nesses lugares, fomos criando alvoroço. As pessoas saíram na loja para olhar para nossa cara. Você tem uma ideia. Criamos um alvoroço. Eu comecei a sentir meu corpo pinicando e falei, vambora, que isso aqui tá estranho pra gente. Nós fomos entrar desavisadamente idiotas. Desculpe o palavreado, 2 doidos. A gente lembra disso até hoje. Fala, cara, você lembra aquela besteira que a gente fez de entrar naquele lugar lá? É verdade, rapaz, foi um tumulto naquele lugar lá. Então você vê que ali é um comando. Aquilo já pegou fogo 2 vezes. E refizeram, recolocaram no lugar. Então vamos entender que há poderes que dominam o local. E nesses bairros tem comunidades, traficantes, bandidos, milícias, mortes. Muita coisa ocorre nessa localidade. Talvez na sua cidade também ocorra, em locais assim. Que você vai entender que é pesado, é denso, porque tem um controle, tem um poder dominador nessa região. Tem um poder que domina culturalmente, socialmente, financeiramente, ok? Essa região. Você vai ver que essa região está sendo dominada e tem um traço, você tem como identificar essa região. Porque você vai ver o seguinte, no mapeamento, a gente vai ver isso lá na frente, você elenca o quê? Cultura, qual o nível de cultura do local? 2, nível econômico, qual o nível econômico do local? 3,
qual o nível de espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, a gente tem que deixar de ser crente para ser cristão inteligente. Espiritualidade não significa de gente convertida ao evangelho. Espiritualidade significa pessoas que têm alguma religião e são fiéis à sua religião. Isso é um nível de espiritualidade e comprometimento. Quando você chega numa religião que todo mundo diz que é católico, eu sou católico, mas ninguém é católico. Eu sou crente, mas ninguém é crente. Tá fumando, é crente, mas tá fumando, tá bebendo cervejinha. Ou seja, essa região não tem comprometimento espiritual. Na verdade, o peso espiritual envolve o intelecto dos moradores naquele local, de tal forma que eles veem a religião como algo normal, comum, como ir pro shopping, como trocar de roupa, como assistir um futebol. Então, para eles ir na igreja evangélica, católica, ir no espiritismo kardecista, ir no centro de Umbanda, é tudo igual para eles. Inclusive a igreja evangélica. Então, para eles tudo é igual. Então, você entende que aquela região, ela é atingida por um peso espiritual que mexe com a espiritualidade, porque todo ser humano tem necessidade de Deus. E às vezes, e quase sempre, perdão, às vezes não, quase sempre, o ser humano preenche Deus com algumas outras coisas. Até que ache Deus, ele vai preenchendo com idolatria, vai preenchendo com feitiçaria, vai preenchendo com mandinga, vai preenchendo com leitura de mão, vai preenchendo com vela isso, vai preenchendo com horóscopo, até que ele tenha um encontro com Jesus. Mas essa pessoa que está preenchendo, ela tem espiritualidade. É isso que você tem que entender dentro desse contexto de batalha espiritual. Para nós, para mim, na minha leitura, tem espiritualidade, porque ela busca, não está buscando certo, mas busca. Então o nível de espiritualidade é mantido naquela região. Quando essa pessoa não busca nada e para ela tudo tanto faz como tanto fez, ou seja, ela está anulada no reino espiritual, ela não sente falta de nada espiritual, ela não busca nada espiritual, errado ou certo, não importa aqui. A minha visualização agora para esse nível de pessoa naquela região é que ela não está preocupada em nada no reino espiritual, seja na igreja evangélica, seja na católica, seja no espiritismo, e isso é preocupante. É sinal de que aquele poder dominador conseguiu ao longo de décadas, isso não é feito de um dia para o outro, deixo bem claro, isso não é feito de uma hora para outra, mas conseguiu, em algumas décadas, tornar nulo ou dar nulidade à espiritualidade, ou seja, bloqueou as almas das pessoas, porque estão mortas em pecados e delitos, elas não têm espíritos, elas são dicotômicas, elas têm alma e corpo. Então você vai entendendo? Amém? Vocês estão compreendendo? Não amém se vocês estão compreendendo, porque eu estou tentando ser o mais claro possível para não confundir ninguém. Mas pastor, eu nunca ouvi isso. Mas é uma realidade, queridos, tá? Isso é empírico. Isso não é lido em livro de ninguém, não, irmão. Isso é a minha experiência de campo, experiência missionária, experiência de evangelista, experiência de batalha espiritual, experiência de libertador, experiência de mapeador, de conquistador de território. Eu não estou aqui falando para vocês, olha, eu li em tal livro. Se fosse, eu também teria humildade de dizer, gente, eu li no livro tal. Fui muito influenciado pelo livro de Peter Wagner, uma série de livros do Peter Wagner, lá em 1990, deixando bem claro, não agora. Então você vai entender que essa região tem um problema sério. Ela não tem sincretismo. Na verdade, ela está próxima do irreligioso, do ateísmo. Ou seja, ela está bem próxima de um grupo de incredulidade. Então a gente vai chamar o quê? Aqui tem um espírito de incredulidade. Não é espírito de incredulidade. É só para que vocês entendam. O que opera aqui é a incredulidade. Essa região é incrédula. Ninguém vai à igreja católica, a igreja evangélica tem um rodízio. Deus te abençoe, Léo, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Sabe, você vai vendo que isso vai só mexendo com aquelas pessoas. Em outras regiões, você vai ver o quê? Que todo mundo é nova era, tem vela, tem incenso, tem Buda, tem Ganesh, tem isso, tem aquilo. Ou seja, como dizer, uma Babilônia de religião. Mas lá é o quê? É o sincretismo. Porque a pessoa, é interessante isso, a pessoa ouve um louvor. Eu já vi isso aqui no Rio, acontece, e é o que está acontecendo muito no Brasil. A pessoa pega o som, coloca o som altão, aí de repente você está ouvindo a pessoa ouvindo Aline Barros, Fernanda Brum, Ministério Diante do Trono, Fernandinho, seja lá. E de repente você diz, fulano se converteu, que bacana, olha só, está ouvindo louvor, né? E a pessoa, Deus vai na frente, abrindo os caminhos. Olha, está ouvindo Cassiane, que lindo. Mas daqui a pouco, a mina de fé, eu preciso. Eu falei, que é isso? Como é que pode? Estava ouvindo Cassiano, agora estou ouvindo Péricles, está ouvindo... Ou seja, a pessoa não tem noção do que está fazendo, meu filho.
é relativo. Está relativizando tudo. Para ela botar ou colocar no seu som um hino que louve a Jesus e depois colocar um hino de moteleiro, ou seja, aquela música de motel com Belo, com Péricles, com Luan Santana, com Ivete Sangalo, seja lá quem for, para ela dar no mesmo, porque ela não tem peso da realidade. O nome disso é sincretismo. A Bahia, meus irmãos da Bahia de Salvador, soteropolitanos, sabem o que eu estou falando. É o nosso maior polo sincretista do mundo. É Salvador, porque há uma mistura. Santa Bárbara e Ançã, não é isso? Você tem Oxalá Jesus, você tem São Jorge Ogum, ou seja, misturou. A Igreja Católica permitiu que os seus santos, que ela dizia que eram, na verdade, uma reverência a esses homens e mulheres que viveram para Cristo, e deixou que a comunidade afrodescendente transformasse os seus orixás misturando com os... E o que acontece com isso? Isso faz um engano, isso transforma no sincretismo religioso e a verdade não vem à tona. Você está misturando água limpa com água suja. Ou seja, você não tem nem água limpa nem água suja. Então, é isso que acontece nesses níveis de potestades, queridos. Vamos lá. Chefes de castas e legiões. Toda casta, toda legião tem uma cabeça, tem um líder, tem um chefe. Todos eles têm alguém que comanda, alguém que chega primeiro. Não é muito comum, se alguém acha que é comum legião ficar em uma pessoa só, não é comum, tá, gente? Isso não é comum. Tire isso da sua cabeça. Mas é um caso que você vai ver em 4 evangelhos, nas cartas paulinas, nas cartas de Pedro, nas cartas de João e Apocalipse. Você só vai ver um homem, um único evento na Bíblia com um homem com legião. Então não é normal você ver uma pessoa com legião. Agora, castas não tem um número, né? Casta significa, na verdade, estilo. Casta não é número, a gente não consegue entender número por casta. Se você pensar em castas índias, castas entre os hindus, castas de povos, né? Então casta significa um tipo. Quando Jesus fala essa casta, ele está dizendo o seguinte, esse estilo, esse tipo de demônio, tá? Não quer dizer que tem que ser 300, 500 demônios, mas pode ser 10, pode ser 5, pode ser 2, pode ser... não sei. Casta não tem, a não ser que Deus te deu discernimento. Então vamos entender que esses são chefes de castas e legiões. São demônios com consciências muito mais avançadas que a maioria dos outros, que são mais brutos. Você que trabalha com expulsão de demônios, você vai começar a entender agora, eu não vou te chamar de libertador, até que eu entenda que você é libertador. Você que trabalha com expulsão de demônios, com exorcismo, você vai ver que em uma época você vai pegar demônios que são extremamente fáceis de ser tirados. E você vai ver que vai ter uma época que vai ter demônios que, meu irmão, vai te dar trabalho, vai te cansar, vai te exaurir, vai te deixar no esgotado, porque não sai, ele luta, ele vai lutar pelo território dele até o final. Então você vai entender que em alguns momentos vai ter demônios que vão te enganar. Vai fingir que saiu, aí você vai olhar, a pessoa vai ficar assim te olhando, falando, tudo bem? Nós temos que saber, no curso de libertação a gente aprende a identificar isso, mesmo não tendo o discernimento de espírito, você tem técnicas para discernir humanamente se o demônio ainda está na pessoa, na consciência da pessoa, ou se a pessoa realmente está liberado está liberado daquele demônio. Então você vai ver que há momentos que você vai encontrar diversidades de manifestações espirituais, diversidades de espíritos malignos. Cícero, Deus te abençoe. Deus prospere a tua vida também. E aí vamos entender o que ocorre nesse momento. Há demônios que eles vão lutar, eles vão guerrear contra aqueles poderes. E quando você vê um chefe de casta ou legião, ele comanda uma série de espíritos malignos que tomam uma região, que tomam uma família, que tomam um aspecto da sociedade. A intenção deles, eles são territoriais, gente. E território para eles significa pessoas. Demônios não quer saber de rua, de árvore, de placa, de cachorro, de animal. Ele pode até vir algum dia possuir um bicho com uma finalidade. Mas demônio nenhum, ele não está preocupado em obter o espaço geográfico. Ele está preocupado em obter o espaço humano geográfico. Ou seja, então ele tem que ter controle. Se alguém acha que o reino espiritual da maldade
que Satanás vive numa bagunça e que a coisa é como cada um faz o que quer e cada um... Não é assim não, queridos. Você tem ordens, eles podem parecer brutos, abruptos, eles podem parecer obtusos, podem parecer muitas coisas enquanto estão incorporados numa pessoa. Até porque o incorpóreo, ou a incorporação, ou a dominação, ela é um ancoramento muito difícil na questão psíquica. Aquela divisão de alma e espírito que lá em Hebreus fala que a palavra de Deus é viva e eficaz e vai até a divisão de juntas e medulas e alma e espírito, essa divisão de juntas e medulas e alma e espírito é o mesmo lugar, quero que você entenda isso. Então os demônios vão ali, é nessa parte onde os demônios vão. E essa parte, a ancoragem é muito complicada porque tem a questão motora. E se você estudar neuroquímica, e se você estudar esta questão do cérebro, você vai entender que o demônio demora muito tempo, ou se eles têm que ser muito bem, tem que ter uma amplitude de conhecimento muito grande do corpo humano para poder fazer os movimentos corretos e para até enganar. Então esses demônios são especiais, eles são inteligentíssimos, eles conseguem controlar não só a mente humana, mas eles conseguem controlar muito bem o corpo humano. Eles têm um nível muito maior do que os outros. Os outros deixam rastros, formam aquela mão curvada, mão para trás, ombro torto, essa coisa toda. Agora, quando um demônio consegue passar incólume como se fosse uma pessoa comum, é porque ele é um chefe, ele é algo muito maior. Mentores espirituais, ou seja, aqueles demônios que comandam bruxo e satanista. No governo espiritual, muitos deles, por causa de pactos e por causa dessa interação, porque os bruxos e satanistas, eles fazem pactos voluntários. Eles sabem o que estão fazendo. Eles derramam sangue porque querem. Eles comem vísceras de animais, eles fazem sacrifícios de sangue com pequenos animais, eles fazem sacrifício até humanos. Então eles sabem, eles têm a livre consciência, eles têm o livre entendimento do que estão fazendo ali com aqueles demônios. Eles aceitam a mentoria do demônio. Eles aceitam que aqueles demônios comandem porque tem sucesso, tem dinheiro, tem fama, tem mulheres ou mulheres e homens, que aí tem gente que vai para a sexualidade para outro lado. Eles vão ter, promete longevidade, né, de vida humana. Então tem muitas promessas para essas pessoas. Então essas pessoas, elas produzem um ritual muito profundo que a maioria dos crentes não conseguiria. Gente, vou dizer uma coisa, quando a palavra de Deus diz que os filhos das trevas são mais perspicazes, são mais astutos que os filhos da luz, eu vou dizer para vocês, isso é uma verdade. Porque você pede um crente para jejuar, para ele, detalhe, para a vida dele crescer, para ele ser uma pessoa abençoada, para ele ser alguém de Deus, ele não consegue jejuar 3 dias. Mas quando um satanista, quando um bruxo tem que passar de um grau para o outro, que ele precisa sair, ele precisa evoluir, né, na irmandade, ele tem que ficar sem comer uma semana, ele fica trancado num quartinho escuro, cercado num pentagrama com pólvora e vela vermelha e depois vela negra, ele tem que receber vários demônios, ele é possuído, violentado, alguns deles são, desculpe, eu preciso falar isso porque isso é uma realidade que muitos crentes não sabem, alguns deles são estuprados porque o sexo anal no satanismo é lugar de passagem, por incrível que pareça, a questão orgástica, a questão é o ponto máximo da energia espiritual está no orgasmo. Então, muitas coisas ocorrem para ele chegar a um nível de poder, gente. Você entenda isso. Você entenda isso. Olha o que eles passam. Então, esses que se tornam mentores de bruxos e satanistas, eles se tornam mentores porque acharam alguém compatível de pensamento, então não tem nem ancoragem no sentido de possuir, não tem a ancoragem de possessão, mas sim a ancoragem, eles passam a ter um cordão umbilical. Os demônios não precisam possuir bruxos e satanistas, eles não são mais possuídos. Eles agora estão ligados a um cordão de prata, né, a um fio que liga a mente do bruxo, a mente do satanista, a mente do demônio. Onde o demônio estiver, ele vai passar um pensamento para o bruxo. Onde o bruxo estiver, ele vai passar um pensamento para o demônio. Se o bruxo pedir ao demônio para fazer algo com alguém, o demônio automaticamente se move
em outra velocidade, em outra fenda de espaço, não aqui na nossa. Se ele chama o demônio vem na mesma hora, pergunta o que é, que você está me chamando por quê? E se o bruxo também precisa ser visitado, o demônio visita ele, visita em sonho, visita acordado, aparece para ele pode estar praticando o que ele tiver, o demônio vai aparecer para ele, vai falar com ele, porque eles estão ligados e linkados de mente. Então, essas potestades, quando querem alguém, é porque essas pessoas são seus mentores espirituais, são mentoriados, são aqueles que eles usam, mas não são quaisquer pessoas. Deixando bem claro, essas pessoas não são quaisquer umas, elas não são quaisquer pessoas, são pessoas preparadas para isso. Então, esse é o segundo nível de batalha, que é o nível dos Ares. É um nível que a gente chama de Ares porque está bem acima desse nível que a gente luta aqui de casta, de demônios, de orixás, de guias, de não sei o quê, e de encosto, ok? Queridos, paramos por aqui. Louvo a Deus pela sua vida. Quinta-feira que vem, às 20 horas, nós retornamos. Você está convidado a participar comigo. Vamos dar prosseguimento e você vai entender aquilo que Deus tem para a sua vida. Lembre-se, você precisa ser um libertador e não uma pessoa que expulsa demônio. Uma pessoa que expulsa demônio não está trabalhando com libertação, está trabalhando com exorcismo. Você tem que entender que batalha espiritual é muito mais do que fazer pessoas incorporarem na sua igreja. Ok? Então, lembre-se disso, assine as notificações, tá? Se inscreva no canal. Olha aí, Reconecte em Vida Nova, Nova Vida, perdão. Toda segunda-feira, Escola de Cura e Libertação. Se inscreva no canal, vai ser tremendo. Cadê a Ana? Ana, vem cá, filha. Ana. Cadê a Ana? Ana tava com o meu delay aqui de vídeo. Pastora Ana. Vem cá, pastora Ana, dá um oi aqui. Alguns alunos pediram para conhecer a pastora Ana. A pastora Ana, ela me auxilia no delay aqui, queridos. Ela que me deu a dica aqui de que as coisas ela não está passando o vídeo. Então, queridos, olha, nossos livros também você pode pedir em PDF, você pode pedir ele em livro físico também. Com certeza você será abençoado em algum momento, com certeza Deus vai fazer maravilhas na tua vida. Eu tenho recebido testemunhos do que Deus tem feito, restaurando os muros da vida, a libertação pessoal, intercessão profética, batalha espiritual, as 4 estações, é livro de cura e restauração, subir na montanha de Deus, está esgotado, é uma área profética, vai se apaixonar por esse livro, poder da carne, poder do espírito. Agora, em nome de Jesus, pastor Davi, já estou terminando a revisão, vai lá para o meu amigo pastor Davi, aluno aqui do canal, vai fazer a diagramação e a gente vai, em nome de Jesus, lançar agora em dezembro, tá bom? Então peço, vem cá, pastor Ana, dá só um tchau aqui, um oi para os nossos... Aqui, irmã, vem cá, minha irmã. Queridos, da próxima vez a pastora Ana vai vir para fazer oração por nós no início da nossa aula. Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus, até quinta-feira que vem, bom feriado para aqueles que estão em feriados, que Deus possa abençoá-los tremendamente na paz do Senhor Jesus. Obrigado, Lucas, muito obrigado. Fiquem na paz do Senhor Jesus, Deus os abençoe. Amém.